meu Senhor. Continuando a nossa exposição, irmãos, de 2 Pedro, peço que abram a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 2, chegando a metade da carta, mais da metade, né? E, irmãos, o capítulo 2 do livro de 2 Pedro, ele é um capítulo que é uma unidade. Então, é um capítulo que nós precisaríamos pregar todo o capítulo, mas exige muito tempo, né? Na pregação de todo o capítulo. Então, todas as pregações do capítulo 2 que nós vamos fazer daqui para frente, venham como uma unidade, como um bloco só, mas nós dividiremos para poder ficar um tempo compatível, né, com o sermão. Então, nós vamos tratar hoje dos versículos 1 ao versículo 10, a parte A. Só a primeira parte do versículo 10. Então, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1 ao versículo 10, parte A. Eu vou ler, os irmãos acompanham com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as aposto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das suas obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Amém. Que assim seja. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, porque o Senhor trata os nossos corações, porque o Senhor fala às nossas vidas, Deus, com a pregação da Tua palavra. E nesse momento, Deus, a nossa oração é que o Senhor continue a nos falar, continue a falar conosco, continue a usar, Deus, essa palavra absoluta, verdadeira, a tocar os nossos corações e nos mudar segundo a Sua vontade, segundo a palavra que está escrita. Então, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu falei que nós iríamos pregar até o 10, né? Eu me confundi. Nós iríamos até o 10 por causa da unidade, mas vamos pregar somente os 3 primeiros versículos, tá bom? Só o versículo 1, 2 e 3. Ficou claro? Vejam só, irmãos. Eu vou ler novamente só para a gente entender o que ele diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, envolvidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos visto, né, nós temos acompanhado, né, não pela nossa vista, né, melhor dizendo, porque isso vem acontecendo desde o início dos anos 1900 para cá, né, que tem tido vários movimentos dentro da igreja evangélica, vários movimentos estranhos. Por exemplo, a gente vai ver movimentos em que o foco do movimento, da pregação do Evangelho nos dons milagrosos. E nós vemos pessoas que dentro dessas megas igrejas aí, se levantam e dizem que curam as pessoas, que a pessoa ela vai lá e cura por intermédio daquele pastor, e cura um aleijado, ele volta a andar, e cura uma pessoa que está com um tumor e retira o tumor, fazem cirurgias, né, ao vivo ali no ambiente da igreja. Nós vemos esse movimento crescendo. Depois vemos movimentos como entrevista com o próprio Satanás. Quem já viu isso, né, nas televisões? O povo vai lá, o cara está possuído e o homem chega lá com o microfone e fica fazendo entrevista a Satanás, né? Uma coisa totalmente estranha. Depois vamos mais para frente, lá pelos anos 70, a Universal entra e cria, né, a grande mãe da teologia da prosperidade. E aí isso vem sido exaltado até o dia de hoje, né? Você pode ver que já não existe mais essa entrevista com o demônio. Já não é mais tão comum porque as coisas vão evoluindo, né? As heresias também evoluem, as coisas vão. Então o que pega eles distribuem entre os lugares heréticos para pregarem aqui. E até hoje a teologia de prosperidade tem arrumado lugar, né, maior frequência nessas igrejas. Eu me pergunto, né, essas pessoas que curam, que se dizem curar, seria uma ótima época para colocar esse dom em ação, somente com o coronavírus rodando todo mundo, né? Mas não, eles estão guardados em casa com medo de morrer do coronavírus. Irmãos, essa carta é uma perseguição interna dentro da igreja, de heresia. Nós já falamos disso, né? É dentro da igreja visível de Deus, dentro da igreja apostólica, né, no início, Deus corrige através de Pedro a igreja a enxergarem os falsos mestres e não acreditarem na sua palavra, naquilo que eles ensinavam. Eles deturpam a palavra de Deus, eles enganam a palavra de Deus através dos seus falsos ensinos. Então agora, veja, a destruição não era de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso que Pedro ele começa fazendo uma distinção. E é muito interessante isso. Ele fala dos falsos profetas, veja no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas apontando para o passado, lá no Antigo Testamento, falsos profetas se levantavam dizendo que estavam falando, sendo boca de Deus para o povo. E aí Pedro faz uma comparação. Assim como surgiram os falsos profetas, né, no meio do povo, assim também haverá entre vós falsos mestres. Aqui vemos indícios, né, da profecia como uma nova revelação, como acontecia no Antigo Testamento, que vai cessando, né, que vai terminar, que vai ser encerrada. Nós vemos Pedro, querendo ou não, de forma implícita, né, dentro dele, ensinando, dentre as linhas aqui, ele está ensinando que não há mais falso profeta, porque as profecias cessaram. Isso aconteceu no Antigo Testamento. O que vem agora não são falsos profetas, mas falsos mestres, que pegam a palavra de Deus e deturpam a palavra de Deus, ensinam heresias em cima do ensinamento bíblico. No Antigo Testamento, pessoas eram levantadas por Deus, chamadas de profetas, né, para serem profetas. E eram literalmente boca de Deus, ouviam o sopro de Deus, Deus os inclinava, os levantava para falar, né? Muitas vezes o próprio Moisés ouviu a voz de Deus e declarava, pregava, profetizava a voz de Deus para o povo. Eram boca de Deus, literalmente, né? Eles transmitiam a revelação especial. Eles não tinham uma Bíblia na sua revelação totalitária como nós temos isso. Por isso, a construção da Bíblia é feita através da revelação de Deus. Era normalmente revelações sobre o futuro, né? E sempre algo que era progressivo, que concordaria com a linha do tempo que chegaria no Messias. Às vezes a profecia não era diretamente ligada a Cristo. Às vezes ele não profetizava sobre o Messias, mas ele profetizava algum acontecimento, alguma revelação que no fim das contas estavam ligadas à volta de Jesus Cristo. Nem que a profecia fosse para que algo acontecesse e no fim chegasse a Jesus Cristo. É assim que caminha o Antigo Testamento, né?
Então, eram eventos que aconteciam na linha do tempo do mundo que tinha como objetivo final apontar para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro vai dizer aqui, ó, no Antigo Testamento, ou antes, né, no passado, houveram falsos profetas. Anteriormente, né, houve falsos profetas. Hoje vão se levantar falsos mestres. Irmãos, isso acontece, irmãos, porque Pedro ele fala dessa forma, porque não há motivos de novas revelações. Jesus Cristo ele já veio. Aqui em Pedro ele já tinha vindo, acabado de vir, né? Deus ele fala conosco através das Escrituras. Pedro anteriormente aqui no capítulo 1 nós vimos isso, lá no finalzinho do capítulo 1, Pedro ele defende a infalibilidade, né? As Escrituras que são infalíveis. Ela é suficiente, ela não erra. A Bíblia ela não erra, ela é suficiente para os seres humanos. E agora em seguida ele vai dizer, existiam falsos profetas, agora existem falsos mestres. Porque não existe mais profeta. Não faz sentido você crer num novo profeta. Cristo já veio e isso é suficiente. Então, irmãos, eu pergunto, né? Do que me adianta saber, né? Se Deus vai me dar vitória ou não? A pessoa se levanta dizendo que é um profeta e vai dizer, irmão, Deus me disse que Deus vai lhe dar vitória. Eu nunca vi um falso profeta dizer, um profeta, né, dizer, Deus lhe disse que vai dar a derrota. Nunca vi, sempre é vitória. Mas sendo que o próprio Deus já me deu a vitória em Cristo Jesus. Eu não preciso de outra vitória. Eu não preciso saber se o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio e é Cristo. Eu não preciso saber se eu tenho que sair do trabalho, ou trocar de carro, ou me mudar, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou a roupa que eu vou usar. As revelações que o povo diz que faz hoje, que tem hoje, são totalmente diferentes das revelações de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, irmãos, as revelações que o povo diz ter nos dias de hoje só revela de fato o coração desses homens e mulheres que querem ser iguais a Deus. Essa é a verdade. Eles olham para a palavra de Deus e querem ser como Deus. O que eles falam não vem de Deus, vem do próprio coração. Isso revela o seu coração. Pedro entendia essa progressão da Bíblia, que não haveria mais necessidade de um novo profeta, pois sabia que na época em que ele estava escrevendo já havia cessado as revelações com os profetas do Antigo Testamento. Por isso ele diz, assim como surgiram falsos profetas, também surgirão falsos mestres. E qual a diferença, né, de um para o outro? Ficou claro com o que eu disse até agora. Enquanto uns traziam revelações diretamente da parte de Deus, que eram os falsos profetas, né, diziam receber revelações, que os verdadeiros de fato recebiam essas revelações, mas os falsos mestres, eles olham para as Escrituras, eles olham para a Bíblia e a partir dos ensinamentos da Bíblia, a partir dos versículos sem um contexto, eles criam as suas próprias heresias e ensinam a partir desses versículos bíblicos coisas que a Bíblia não ensina. Exemplos, como eu disse, teologia da prosperidade, teologia da libertação, essas curas milagrosas que tem por aí. Eu não estou dizendo com isso que Deus não cura, irmãos. Nós cremos firmemente que Deus cura, mas Ele não mais usa intermédio de ninguém. Teologia da libertação, entrevista com o demônio, heresia. Tem muitas que são conhecidas e tem mais 1 milhão que não são conhecidas por aí. Quer exemplo de falsos profetas? Hoje ainda temos, porque ainda tem gente que acha que haverá. Isso que eu falei foram falsos ensinos, mas temos falsos profetas também hoje. Por exemplo, se a gente olha para a seita dos mormons, né? O criador dessa seita, o Joseph Smith, ele vai dizer que ele recebeu de um anjo a nova revelação. Um anjo chamado Moroni, por isso Mormon, né? E ele vai dizer que recebeu uma revelação que vai completar a Bíblia. Não sei se vocês já viram, mas o livro deles
É um livro de capa azul e tem escrito assim na frente: o outro evangelho. O outro evangelho. Por isso que Paulo é bem claro. Parece que esse versículo foi escrito por mormons, né? Dos heréticos dessa forma. Paulo vai dizer que um anjo, qualquer outra pessoa, qualquer um, seja um anjo, qualquer outra pessoa que venha pregar outro evangelho, e parece que ironicamente eles colocam na capa da Bíblia deles outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Por isso que Pedro diz que os falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Destruidoras, irmãos. E é interessante porque o significado da palavra introduzirão, né, literal, é introduzir com astúcia, é trazer secretamente. Veja, não é uma coisa que o falso mestre ele vai chegar dentro da igreja do Senhor e vai dizer: ó, está tudo errado, não é isso que a Bíblia diz, eu vou trazer um... Não, ele não faz isso, não. Ele vem como uma serpente, ele vem como se ninguém consegue perceber, ele vem de forma amigável, conquistando o coração das pessoas, o abraço das pessoas, e quando você menos perceber, ele vem destilar veneno aos seus ouvidos, de pouco em pouco, de forma secreta. E ele faz isso continuamente, de forma dissimulada. Dissimulada é aquela pessoa que esconde as intenções, que oculta os seus reais sentimentos. Como uma serpente, essas pessoas entram na igreja do Senhor, imaculada, e vem trazer destruição, diz Pedro. Pedro está nos trazendo as características daqueles que, do nascimento das heresias da igreja, né? É causada pelos falsos mestres, e esses secretamente, não demonstrando os seus reais sentimentos, nem as suas reais intenções, começam a destruir a igreja sorrateiramente, a igreja do Senhor, ensinando, destilando heresias. Lembra que o contexto aqui são os gnósticos que fazem isso. Eles faziam isso muito profissionalmente, né? Eles eram profissionais em destilar heresia dentro da igreja do Senhor. Eles entravam na comunidade declarando paz, serenidade, sem dizer verdadeiramente aquilo que eles criam, compartilhando de coisas em comum. E eles vão se introduzindo, conquistando confiança, e cada dia aos poucos inculcando na mente dos irmãos menos firmados heresias que parecem ser ensinamentos bíblicos. E daqui a pouco uma grande divisão, porque essa é a consequência da heresia na igreja, dos falsos mestres na igreja, é dividir a igreja. É isso que Satanás quer. Deus é uno, Pai, Filho e Espírito Santo, há uma unidade, ele transparece isso para a igreja é una, há uma unidade. Satanás vem para quebrar essa unidade. A consequência dos falsos mestres é quebra de unidade, é divisão. Irmãos, isso acontece abundantemente hoje na igreja. É só para você olhar para o nome, há inúmeras denominações. Eu acho que ninguém no mundo é capaz de dizer todas as denominações que há no meio evangélico. Porque todo dia abre uma nova denominação. Parece que ao passar do tempo os nomes vão ficando cada vez mais absurdos, né? Cada vez mais heréticos, mais blasfemadores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que se levantam e por pensarem diferentes, sem levar em conta nada, nem a Bíblia, nem a autoridade, nada. Essas pessoas se levantam, esquecem os escritos antigos, esquecem a palavra de Deus, esquecem a história da igreja, a doutrina cristã, e de repente aluga um ponto, cria um nome que é escroto e pronto, lá agora ele se ordena pastor e está cheio de ovelha lá dentro. Heresias, irmãos, eles vão introduzir heresias destruidoras. E a palavra heresia é interessante porque ela significa um homem faccioso, exatamente isso. Que é facção, que cria facção, que cria divisão na igreja. Heresia significa homem, na época, nesse contexto, que significava o homem que era faccioso, o homem que se levanta por buscar pessoal de poder e fama.
Homens que se levantavam para dividir a igreja de Cristo, seja em que extremo ele estivesse, ele tinha que atuar, e a sua consequência da atuação era a divisão. Né? No Novo Testamento também, né, é declarado que os hereges são aqueles que dividem. Já no nosso tempo a gente traz essa palavra heresia como está atrelada a falsos ensinos, né, a falsas doutrinas, que também é consequência, né, disso tudo, né? Que causam decadência moral e ética. Veja, quando a palavra de Deus é deturpada, sempre é causada decadência moral e ética. Sempre. Quando você vê uma pessoa que diz, veja, não é assim, nem tanto, não queira ser mais santo, ele sempre quer trazer uma decadência moral e ética, a forma que você pensa. As heresias, elas causam isso dentro da igreja. E duas características estavam presentes nos gnósticos e estão presentes também no meio da igreja atual. Duas características. De um lado, pessoas que fecham a Bíblia, negam os documentos da igreja, vivem um total experiencialismo barato e destruidor, e seguiam e dizem ser guiados pelo Espírito, não sei de quem é esse Espírito. E por outro lado, irmãos, homens que se levantam e usam a teologia fria, uma teologia que está estagnada, para dividir a igreja do Senhor, quebrando o quinto mandamento, muitas vezes. A igreja é reformada, irmãos, está sempre se reformando, não se destruindo, não se dividindo, não criando heresias, mas se reformando em melhor servir ao Senhor. E Pedro continua, veja lá, ainda no versículo 1. Dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Aí alguém pode olhar para esse texto aqui, de forma rápida, ou ler, né? E diz assim, mas Caio, veja só, como é que eles caíram da graça, né? Se nós aprendemos aqui uma doutrina bíblica que uma vez salvo, salvo para sempre, aquele que nos resgatou, jamais nenhum será perdido de suas mãos, aquele que colocou o nosso nome no livro da vida, jamais riscará, Deus não erra para estar riscando o nome. Então, o que é que eu entendo aqui? Veja o que diz, né? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou. Não faz sentido. Parece não fazer sentido, né? Então o que aconteceu? De fato, irmãos, é um texto difícil de interpretar, né? Antes, a gente tem que trazer o contexto da carta. Por isso que a forma que a gente interpreta o texto, irmãos, é uma forma histórica e gramatical. Significa exatamente isso. Eu olho a história do autor, a história da cidade, para quem ele escreveu, onde ele escreveu, quando ele escreveu. Isso é a forma histórica que eu olho para a interpretação. E a forma como ele escreve. O verbo que ele usou, o que significa literalmente. Essa é a forma que nós interpretamos a palavra de Deus. E entendemos que é a melhor forma possível, porque nós vamos extrair do texto aquilo que o autor queria escrever no seu contexto, né? Mas ainda assim é um texto difícil de interpretar. Mas antes devemos entender, pela forma histórica, né, pelo olhar histórico da coisa, que os gnósticos eles não recebiam Cristo como Senhor, como Deus. Não. Eles olhavam para Cristo, mas os recebiam como mais um Senhor, como mais um profeta, dentre os que estavam ali ou dentre os que já tinham aparecido. Eles criam que os anjos eram senhores, por exemplo, que as emanações divinas eram senhores. Tudo que parecia ser sobrenatural era considerado Senhor. Eles eram os espiritualizados da época, vamos dizer assim, né? Lembram que eles tinham esse sentido, né? A matéria é má e o espírito é bom. Então, sabendo disso, irmãos, e analisando agora as palavras, vemos que a palavra Senhor aqui nesse texto não é a palavra usada para se referir a Jesus Cristo. Me permitam usar o termo grego. A palavra usada para Jesus Cristo é Kyrios, ou Kyrios, né? Talvez você já tenha escutado essa palavra.
Porque é Senhor quando se refere ao mestre dos mestres, ao Senhor dos senhores. Essa palavra não era usada para nenhum outro. E a palavra aqui usada por Pedro não é Kyrios. Aqui essa palavra é usada para qualquer tipo de senhor, seja um senhor de fazenda, seja donos de escravos e até governantes supremos, né? Então, nós sabemos aqui que esse Senhor não é o Senhor Jesus Cristo, a quem se refere Pedro, aqui no versículo 1, né? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Então não foi renegado o Senhor Jesus Cristo. Isso é um ponto, é fato. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não é negado por aquele que ele compra. É impossível, né? Resgatou, que palavra é essa, né? Uma palavra muito usada para salvação, num contexto de salvação, mas que também é diferente da palavra usada quando se trata do resgate que Cristo fez na cruz. Resgatou de Cristo significa, aquele que é usado, atrelado a Cristo, significa redenção, liberdade, creditar pagamento. O resgate que Pedro usa significa negociar no mercado. Um resgate qualquer. Sendo assim, chegamos à conclusão, de fato, que o uso dessas duas palavras-chave, com o contexto daquilo ali, né, que eles não perderam a salvação. Na verdade, eles nunca obtiveram a salvação. E quando Pedro diz que eles renegaram o seu soberano Senhor, que os resgatou, o apóstolo está dizendo que aqueles que tinham como o seu Senhor daquela época, seja alguém que era o seu mestre, ou alguém que era o guru daquelas pessoas, ou qualquer líder espiritual daquele povo, dos gnósticos, melhor dizendo ali, esse que os tinham resgatado dos seus pensamentos heréticos, agora esses homens renegam esses líderes espirituais, esses senhores, e criam a sua própria heresia, dividindo a igreja mais uma vez. Por isso que a continuação do texto vai dizer assim, causam sobre si mesmos repentina destruição. É isso que acontece, irmão. Se você olhar para igrejas por aí, né? Quando você olha para a igreja, o pastor, ele é mais adorado do que Jesus Cristo. Quem já viu isso, né? Quem já viu que o pastor é mais adorado? Infelizmente, irmãos, isso é muito comum. Parece que o pastor está num pedestal, em um lugar, sabe, entre os anjos ali, falta ter asa, né? Em que ninguém pode nem tocar, nem falar. Eu já ouvi pessoas falando que tem pastor que entra na igreja, prega e não fala com ninguém, ele sai, porque ninguém é digno de entrar na sua presença. E aí se levanta um homem que tinha ele como seu guru, como seu líder espiritual, se decepciona com ele, cria uma nova heresia e quebra a igreja, e se divide, se multiplica. As 4 grandes igrejas de hoje são tudo ramificação da Universal do Reino de Deus. Igreja que eu falo, pessoas, né, dessas seitas por aí, todos que brigaram com Edir Macedo, discussão, diferenças, e se divide, e se cria, e vai se criando novas heresias. É isso que Pedro está dizendo aqui. E vocês cavam sobre si mais de destruição. Irmão, só há salvação quando Cristo é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Com a nossa boca nós professamos que Ele é o nosso Salvador, e com a nossa vida nós exaltamos que Cristo é o nosso Senhor. Nós não vamos contra Ele. Nós não criamos divisão na unidade que Cristo concedeu à igreja. Diga, se eu abro a minha boca e confesso que Cristo é o meu Salvador, e com a minha vida eu não confesso que Ele é o meu Senhor, há uma discordância imensa aí. A minha crença é falha, cai por terra. Mas note, irmãos, que essas pessoas, no meio dessas heresias, eles não discordavam muitas vezes de pontos cruciais, como Cristo é o Salvador, mas eles não tinham Cristo como seus senhores, pois eles causavam divisões dentro da igreja.
o restante dos versículos, se você olhar, irmão, no versículo 2, ele corrobora, ele vai caminhando nesse mesmo pensamento, com essa mesma ideia, né? Veja lá o que diz o versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eles carregam uma reca de gente, né? Pedro provavelmente estava olhando para esses, os heréticos, esses falsos mestres, e apontando aqui. É interessante a palavra que Pedro usa, porque ele está dizendo assim, ó: muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pedro, ele aponta para o inferno aqui, com a palavra que ele usa. Ele usa essa palavra de forma proposital. A palavra prática libertina é uma palavra que está atrelada a sofrer no inferno. É como que se ele dissesse que vocês estão seguindo esses falsos mestres para sofrer junto com eles no inferno. E ele vai dizer assim: será infamado o caminho da verdade. A palavra infamado literalmente significa será blasfemado o caminho da verdade. Os gnósticos, eles queriam transformar o culto da igreja cristã parecido com o culto dos deuses da época, dos deuses de Atenas, por exemplo, da deusa Ísis, por exemplo, onde eram praticados atos sexuais ilícitos no meio daquele culto aos falsos deuses. Isso era super comum, porque eles diziam: veja, você pode praticar o que você quiser com o seu corpo, isso não interfere na alma. Eles queriam que o culto cristão chegasse a esse ponto. E com essas ideias e heresias, eles blasfemavam contra a verdade, diretamente contra Deus. Não era simplesmente um erro bíblico que devia ser tratado, mas um ensinamento faccioso, que vai causar divisão, facção, é um ensinamento demoníaco. Eles blasfemam o caminho da verdade. E Pedro usa essa palavra, na verdade, para dar contraste àquilo que ele falou antes, né? Aquilo que os blasfemos faziam, pregavam, que era mentira. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Tem um poeta que ele vai dizer que onde quer que Deus erga uma casa de oração, ali sempre o diabo vai erguer uma capela. Sempre, irmãos. Onde quer que Deus erga uma casa de oração, sempre o diabo vai erguer ou erigir ali uma capela. Qual era a motivação desses homens em fazer isso? O que os impulsionava a fazer ou a ensinar aquilo que eles ensinavam? A mesma motivação dos hereges atuais. A principal é a avareza. Veja lá no versículo 3, né? Também movidos por avareza para um comércio de vós. Eles criavam a heresia para dividir a igreja, e aqueles que os seguiam caminhando para o inferno, né, eram enganados pela falsa espiritualidade e eram sugados deles todos os seus recursos. Os teólogos dizem que eles enganavam as viúvas e os idosos para doarem tudo para a igreja, inclusive deixar o nome deles nas suas casas quando eles morressem. Mas esse livro é mais atual do que nós pensamos, né? Esse texto. Quando eles conseguiam dividir a igreja, as suas palavras fictícias os enganavam ainda mais, a ponto de doarem tudo, todas as suas coisas e os seus bens ao próprio herege, né? Aquele próprio pastor herege, né? O próprio lobo que estava ali à frente deles. Por isso que eles vão dizer: para um comércio de vós, versículo 3, com palavras fictícias. E é interessante que Pedro chama o evangelho aqui, né, de verdade. E o falso evangelho ele chama de palavras fictícias, ou inventadas, né, que significa isso. E agora, Pedro termina o versículo 3, trazendo à memória o juízo final. O dia que esses serão julgados e condenados por falarem contra Deus, por agirem contra Deus. E isso não tarda, e a destruição não dorme,
como diz no versículo 3, veja lá, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, em primeiro lugar, né, chegando perto do fim as obrigações, devemos procurar a união da igreja e não a facção. Isso é a unidade de Deus que transparece na igreja, é a união. Devemos ter um só pensamento, ter as Escrituras como nossa regra de fé e prática. É ela que deve nos guiar, é ela que deve ser a nossa ação, os nossos pensamentos, os nossos desejos, é ela que deve ser o crivo daquilo que nós vamos fazer, ela que deve ser a peneira das nossas vidas, ela que deve ser a régua que mede o nosso coração. Devemos cuidar da igreja para que nenhum falso mestre tente se infiltrar, venha se infiltrar em nosso meio. E se um dia isso vier a acontecer, irmãos, que seja denunciado, que seja tratado em amor, esperando de fato o arrependimento dessa pessoa, porque Deus pode transformar um homem como esse. Mas caso não haja arrependimento verdadeiro, se preciso for, a expulsão é necessária. Porque quando deixamos nascer um fruto podre em nosso meio, irmãos, corre-se o risco de apodrecer toda a igreja. Portanto, devemos cuidar uns dos outros. Portanto, devemos orar uns pelos outros. Portanto, devemos prezar pela sã doutrina. Portanto, devemos ter a palavra de Deus como nosso crivo. Portanto, devemos ter cuidado com aquilo que é ensinado na igreja. Devemos ter ouvidos que filtrem as coisas, para que não sejamos enganados. Devemos cuidar uns dos outros, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, e Te agradecemos por essa palavra, porque sabemos que hoje em dia, Senhor, está tão forte esse movimento de criar aquilo novo, de tentar inventar a roda. Isso está tão forte, Deus, dentro das igrejas, muitas vezes genuínas, que pessoas se levantam e vão contra, Deus, a Tua palavra, de forma tão perspicaz, Senhor, de forma que vai adentrando ao meio da igreja. Ó Deus, nos dá sabedoria, Deus, para tratar isso. E que não nos deixe ser um desses, mesmo que de forma inconsciente ou ingênua, venhamos a fazer na igreja do Senhor. Mas que pelo contrário, Deus, possamos buscar a unidade do corpo, do corpo, né, da igreja do Senhor. Que possamos buscar, Deus, aquilo que venha nos unir, que possamos nos fortalecer uns aos outros. Porque aquilo que destrói por dentro é muito mais perigoso do que aquilo que destrói por fora. Portanto, Senhor, nos dá sabedoria e entendimento. Possamos buscar na Tua palavra aquilo que precisamos saber. Possamos aconselhar uns aos outros, para que possamos viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.